Uma questão sobre meio ambiente. É dispositivo do veículo que contribui com a diminuição da poluição ambiental, exceto. Aí, novamente, aquele termo exceto aparecendo na questão. Os Detrans Brasil afora já têm convencionado de extinguir esse termo exceto da pergunta, porque isso mais atrapalha do que propriamente testa os conhecimentos do candidato. Contudo, ainda aparece. E quando aparecer, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai trocar esse exceto por um não. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai riscar o exceto, faz de conta que ele não está aqui mais, e vai acrescentar na pergunta a palavra não. E aí você vai ler de novo, sem o exceto, porém agora incluindo não. Beleza? Bora ver? Não é dispositivo do veículo que contribui com a diminuição da poluição ambiental. Aqui nós temos injeção eletrônica, carburador, canister e catalisador. Vou começar de baixo para cima, vocês já vão entender por quê. O catalisador é um dispositivo que fica no escapamento do veículo e ele converte gases nocivos em gases não nocivos, ou seja, ele pega aqueles gases perigosos, os que saem lá do motor, resultantes da queima do combustível, e transforma em gases não tão perigosos à saúde humana, à natureza, ao meio ambiente. Então, guardou, né? O catalisador não é um filtro, ele é um conversor de gases perigosos, que são gases nocivos, em gases não nocivos. Isso aqui é um dispositivo que contribui com a diminuição da poluição. Como eu estou procurando aquele que não é, eu já vou eliminar o catalisador. O canister é um dispositivo que fica junto ao tanque de combustível do veículo. O objetivo do canister é absorver os vapores de combustível, evitando que eles se dispersem no ar. Ao invés daquele vaporzinho de combustível, que é inevitável, ele vai evaporar, ir para o ar e ficar poluindo, a gente sentindo que é cheiro de gasolina, de álcool, ele vai fazer o quê? Ele vai sugar aquilo. Ele é um absorvente, ele absorve aqueles vapores e devolve para o sistema de alimentação, queimar aquele combustível. Isso representa mais economia, né? Porque você vai aproveitar até o vaporzinho do combustível ali e, consequentemente, menos poluição. Isso aqui é um dispositivo que contribui com a diminuição da poluição. Como eu estou procurando aquele que não é, eu vou eliminar também a letra C. E aí sobrou aqui para a gente esses dois, eu deixei eles propositalmente, porque tanto a injeção eletrônica quanto o carburador fazem a mesma função no veículo. Só que o carburador é um sistema antiquado. Para ficar numa linguagem mais popular, antigo. É um sistema, é um dispositivo antigo. Ele foi substituído pela injeção eletrônica. Então o carro hoje, ele vai ter injeção eletrônica, não carburador, a não ser que seu carro seja um carro muito antigo, né? E aí o que você aprende com isso? O que vem para evoluir, vem para melhorar. E a injeção eletrônica, ela faz justamente isso. Ela trata melhor o alimento do veículo, que é o combustível, de maneira a não ter perda. Hoje, um veículo equipado com injeção eletrônica, ele consome muito menos combustível do que um veículo com carburador mais antigo. Consumindo menos combustível, ele vai fazer você economizar dinheiro e vai queimar menos combustível, poluindo menos o meio ambiente. Então, a injeção eletrônica, comparada ao carburador, ela veio para diminuir, para contribuir com a diminuição da poluição. Como eu estou procurando aquele que não é, a injeção eletrônica está fora, sobrou aqui o carburador. Esse não ajuda em nada na diminuição da poluição. Uma questãozinha sobre primeiros socorros que diz: para conter o sangramento proveniente do rompimento de uma artéria, deve-se. Olha, o sangramento, a hemorragia, pode acontecer pelo rompimento de uma artéria, que é chamada de hemorragia arterial, pelo rompimento de uma veia, que é chamada de hemorragia venosa, ou mesmo de pequenas veias, que a gente chama de hemorragia capilar, que são aquelas veinhas mais fininhas, né? Vasos sanguíneos. Mas vamos focar aqui nos principais, que é a artéria e veia. A artéria, então, cara, quando ela se rompe, é um sangramento perigosíssimo, porque perde muito sangue numa velocidade muito rápida. E a gente não tem muito o que fazer.
Tá? Mas nesse caso aqui, a questão está querendo saber, e aí? O que você faria num caso desse? A pessoa vai morrer muito rápido, você precisa agir. Não dá para simplesmente esperar o socorro especializado chegar. Questão de 3 a 5 minutos, ela já pode ter ido a óbito. Bora ver então? Pressionar num ponto abaixo do ferimento. Então imagine que eu estou vendo ali o ferimento, o corte, a artéria rompida, eu vou e pressiono abaixo. Vamos imaginar que, vamos desenhar aqui, ó, isso aqui é um braço, né? Aqui é o cotovelo, aqui é o antebraço, isso aqui é a mão. A pessoa teve o rompimento aqui, vamos supor que o rompimento aconteceu aqui. Eu vou pressionar abaixo do ferimento. Pressionar, pegar com a mão ali e apertar. Porque apertar em cima, a vítima vai gritar de dor e não vai conseguir, certamente, né? Mas pressionar abaixo, resolve? Abaixo? Não sei, professor, e aí? Então deixa em stand-by. Vamos ver a próxima. Agasalhar a vítima e conduzi-la para o hospital. Agasalhar a vítima é uma boa, até porque ela está perdendo sangue, e perdendo sangue ela baixa a temperatura. Se eu pudesse medir a temperatura e dar com o termômetro, você ia perceber que ela está fria. Conduzi-la para o hospital talvez não seja uma providência inicial a ser adotada, porque a gente sabe, dentro das regras sagradas de primeiros socorros, que o ideal é esperar o socorro especializado chegar até a vítima. Isso aqui só numa última circunstância, onde a gente não conseguiu avisar e precisa agir rápido, aí tudo bem. Mas não é uma prioridade, não é uma primeira ação, inclusive quebra. Remover a vítima do local ali, quebra uma das regras sagradas. Eu já vou até eliminar isso, que eu não gostei muito dessa alternativa, não. Letra C, pressionar num ponto acima do ferimento. Olha que curioso. Na letra A tinha falado pressionar num ponto abaixo do ferimento. Na letra C fala pressionar num ponto acima do ferimento. Vou arriscar esse conduzi-lo aqui, tá? Perceba que uma está falando uma coisa, outra está falando outra. Quando isso aparece numa questão, eu sempre recomendo você utilizar a técnica de chute que eu chamo de alternativas brigonas. Alternativas brigonas. A letra A é uma alternativa e está dizendo uma coisa. A letra C é outra alternativa e está dizendo outra coisa, desmentindo a letra A. A letra A está falando, ó, pressione abaixo do ferimento. A letra C, pressione acima do ferimento. Viu? Quando você perceber isso numa questão, anota esse macete, hein? Quando você perceber isso numa questão, a chance da resposta ser uma dessas duas alternativas é de 90%. Eu, nesse caso, como eu já estava em dúvida lá em cima e coisa e tal, eu eliminaria a letra D, já que a letra B também já está eliminada, e chutaria numa das duas. Ou é a A ou é a C. Aliás, quando eu disse que a chance da resposta ser uma das duas é 90%, é até mais. É quase 100%. Quando você perceber que tem alternativas brigonas assim, uma das duas é a resposta. Ou é A ou é C. Pode ir que, sem dúvida. Ah, professor, mas eu não sei se é A ou se é a C. Mas pelo menos você vai chutar entre duas, você tem 50% de chance de acertar, né? Eu estou falando aqui de uma técnica que vai te ajudar demais e para uma situação que você não sabe nem para que lado está ventando. A resposta certa é essa aqui, tá, gente? Não faz sentido eu pressionar abaixo. Eu tenho que pressionar acima, porque a artéria está vindo aqui, ó, vindo lá do coração, impulsionando o sangue. Então, quando eu faço uma pressão aqui, ó, acima do ferimento, eu diminuo a circulação sanguínea por essa artéria, consequentemente, eu contenho um pouco desse sangramento. Sacou aí? Letra C, a resposta, alternativas brigonas, anota essa técnica, hein? Mais um é sobre o primeiro socorro. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, aí vem um espaço aqui a ser preenchido. Dentro desse espaço, a alternativa aqui vai completar. Então, o ideal nesse caso é eu ler a questão e continuar lendo com a alternativa para ver se faz sentido. Quer ver? Vamos ver. Ó. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, mantenha o ambiente bem ventilado, afastando os curiosos. Eu gostei disso. Manter o ambiente bem ventilado, afastando curiosos, que junta aquele aglomerado de gente em volta, como é que ventila? Não circula nem ar, né? Então aqui eu gostei, dei um ok aqui. Vamos ver a letra B. Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, promova a desobstrução de suas vias aéreas, boca, nariz e garganta. Está entupido, com sangue coagulado, vômito, dentadura, goma de mascar, alguma coisa que ela estivesse comendo, tem que desobstruir. A própria língua costuma enrolar, voltando para dentro da glote, obstruindo a passagem do ar. Então, desobstruir as vias aéreas é uma boa. Eu gostei disso também.
Ih, professor, e agora? Tem duas, hein? Vamos ler mais, vamos ver se tem algum aí que me convence mais, hein? Se a vítima estiver com dificuldade de respirar, mantenha-la com a cabeça inclinada para trás. Inclinar a cabeça da vítima para trás, fazendo esse movimento aqui, ó, faz com que o pescoço dela fique estendido. Assim, ó, observe. Pescoço estendido ajuda a língua a descolar da glote e aumenta a passagem e fluxo de ar. Professor, mas isso não é perigoso? Pode mexer com o pescoço dela, suspeita de lesão na coluna, na região cervical, isso pode agravar? Sim, é perigoso. Mas aí você tem que fazer aquela análise, né? Eu não vou estender a cabeça dela, inclinar a cabeça estendendo o pescoço, porque isso pode vir a causar uma lesão no pescoço, ou agravar uma lesão que ela já tenha. Então não vou fazer. Beleza. Quando o socorro médico chegar, eu vou falar assim, morreu, parada respiratória. E aí? Adiantou alguma coisa? Então tem hora que é preferível a gente optar pelo risco do que deixar a vítima morrer, né? Então isso aqui também é válido, gente. Isso aqui também é válido. E quando eu tenho alternativas que servem, mais de uma, eu tenho que ficar de olho nessa bacana aqui, ó. Apareceu todas estão corretas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui, a regrinha funcionou. Os 80% valeram aí e a resposta é D de dado. Doido, né? De dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre mecânica gigantesca, pergunta grande, alternativas grandes. Eu tenho a relia disso. É relia ou a relia que fala, hein? Mas tem Detran que não tem capacidade de elaborar uma questão decente e coloca um texto desse para o aluno. Fazer o quê, né? Bora aprender a lidar com essa imundície. Se durante uma viagem o motor de um veículo apresentar superaquecimento, ou seja, esquentou demais. E como é que você sabe que esquentou demais? Você olha lá no painel, a temperatura está acima de 90 graus. Tem um ponteirinho lá, já está lá no vermelho. Expelindo fumaça branca. Que fumaça branca é essa, hein? O procedimento mais adequado e seguro é, veja aqui que ele não quer saber exatamente o que você precisa fazer, mas o mais adequado e considerado seguro. Parar o veículo no local seguro, até aqui ok. Tentar identificar e reparar a causa do problema. Normalmente um veículo dá superaquecimento por falta de água no sistema de arrefecimento. Ou às vezes tem água, mas uma mangueira se rompeu, a válvula termostática deu problema, não deixou a água circular. Então tem que conhecer um pouquinho do sistema ali para identificar e reparar essa causa. Uma coisa é fato, tem que parar o veículo. Se você prosseguir, o motor já está com superaquecimento. Ele vai derreter junta de cabeçote, empenar válvulas, pode fundir o motor de forma grave. E aí o reparo vai ser na oficina, demorado e custoso. Então tem que parar o veículo, tá? Eu diria que essa aqui é boa como resposta. É um procedimento bem adequado e seguro. Vamos ver aqui. Prosseguir com a viagem. Só aqui eu já... Como é que você vai prosseguir com a viagem com o motor apresentando superaquecimento? E aqui ainda fala em marcha reduzida pelo acostamento para não atrapalhar o trânsito. Vai transitar pelo acostamento ainda, vai tomar uma multa. Não pode, né, gente? Prosseguir com a viagem, de novo, sem se preocupar, olha bem, pois fumaça branca não representa risco de quebra no veículo. Não quero nem saber o que significa fumaça branca. A própria questão já disse que há um problema. Olha aqui, ó. Esse fumaça branca foi colocado só para enfumaçar a sua cabeça, para te confundir. Não interessa o que significa essa fumaça branca, não vou nem falar. Eu sei, mas não vou nem falar, porque não interessa. Aqui a questão já está dizendo, o motor do veículo apresentar superaquecimento. Já diz que teve superaquecimento. Se tem o superaquecimento, tem que parar, ué. É lógico que existe risco de quebra no veículo, tá? Então, letra C está fora. E a última, de novo, continuar a viagem. Não dá para continuar, gente. E procurar a causa somente após chegar ao destino.
Ó, esse somente é uma casca de banana. Quando tem casca de banana, quem estuda com a gente já aprendeu que é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Já daria para eliminar só por isso aqui. Então a única resposta válida aí é a letra A. Questão sobre processo de habilitação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, quando aparece esse segundo aqui, eu penso que segundo? Segundo depois do primeiro? Antes do terceiro? Não. Esse segundo aqui ele pode ser substituído pelo conforme. Conforme diz. Vamos colocar assim, ó. Conforme diz o Código de Trânsito Brasileiro, ou conforme está escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Esse segundo você pode substituir por isso aí. A identificação externa de um veículo de 4 ou mais rodas é feita por meio de... Perceba que está falando de identificação de veículo. E está falando de identificação externa, aquela que a gente faz por fora do veículo e não por dentro. E aqui ainda fez questão de frisar que é veículo de 4 ou mais rodas, tá? É feito por meio de quê? Das placas dianteira e traseira. Ó, um veículo de 4 ou um veículo de mais de 4 rodas, um caminhão, truque ou por aí vai. Ele tem placas dianteira e traseira? Tem que ter. Com caracteres iguais aos do Renavan. Aí complicou, professor. O que é Renavan? É Registro Nacional de Veículos Automotores. Sim, as placas têm que ter caracteres conforme registrados no Renavan. Isso aqui está ok. Do número do chassi reproduzido obrigatoriamente no para-brisas? Olha, que o número do chassi é reproduzido no para-brisa é ok, eu sei disso. Realmente, o para-brisa ele tem a numeração do para-brisa. Mas não é pelo número do chassi que eu faço identificação externa do veículo, não, tá? Não é. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho, vou dar um macete matador que você não vai errar isso nunca mais. Da placa traseira apenas, olha, esse apenas é uma casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance de ser falsa. E ela é falsa. Tá? Porque aqui nós estamos falando de veículo de 4 rodas. E tem placa na frente e atrás. Não é só moto que tem placa só atrás. Ou só um triciclo que tem placa só atrás. Se liga nisso aí. E na letra D fala que ele vai ser identificado pela cor, modelo e espécie. Até tem essas características de identificação no documento do veículo. Tem. Mas não é por meio disso aqui que ele vai ser identificado externamente, não. A resposta é a letra A. Agora presta atenção no macete. Toda vez que cair uma questão na sua prova que falar de identificação de veículo, cadê aqui, ó? Identificação de veículo. Você vai prestar atenção no que vem depois. Existe a identificação externa e existe a identificação obrigatória. Então vamos lá, externa e obrigatória. Presta atenção nisso aqui. Se você prestar atenção só nessa explicação final aqui, nunca mais você erra esse tipo de questão em prova. Toda vez que na sua prova falar de identificação do veículo, tem o Código de Trânsito Brasileiro traz duas formas de identificação. A identificação externa e a identificação obrigatória. E aí você vai anotar. A identificação externa é por meio das placas. Está aqui. Por isso que a resposta é essa. E a identificação obrigatória é por meio do chassi. Guardou isso? Esquece qualquer coisa. Eu falo esquece assim. Não caia em qualquer coisa que o Detran tente colocar ali para te ludibriar e tirar sua atenção. É só fechar nisso que eu expliquei aqui. Identificação externa é pelas placas e acabou. Identificação obrigatória é pelo chassi e acabou. Combinados? Bora para a próxima. Questãozinha sobre primeiros socorros. Sempre que possível, deve-se zelar pela boa fluidez do trânsito para possibilitar a chegada mais rápida da equipe de socorro especializado. Isso aqui é ok, bacana. O interessante é que a questão, sempre que possível, deve zelar pela boa fluidez do trânsito. Mas aqui não falou que é em situação de acidente, não. Ah, professor, mas é uma questão de primeiro socorro. Porque eu coloquei aqui, né? Porque eu classifico as questões. Mas no Detran, normalmente vem assim, não. Pode até vir, mas normalmente não. Sempre que possível, numa situação de sinistro de trânsito, deve-se zelar pela... Então, faltou esse, numa situação de sinistro, na ocorrência ali de um acidente,
deve-se zelar pela boa fluidez, o trânsito tem que fluir. Para quê? Para possibilitar a chegada mais rápida da equipe de socorro especializado. Ok, lindo. Já viu como é que aglomera curioso em local de acidente? Gente freando para ver e aquilo vai engarrafando o trânsito todo. E atrapalha tanto o trânsito no geral quanto a chegada do socorro especializado. Impedir que o sinistro gere congestionamento. Também ok. O ideal ali é impedir que o sinistro, ou seja, aquele acidente, gere congestionamento. O problema talvez esteja nesse impedir aqui, né? Você não vai impedir, você vai evitar. Evitar ou diminuir as chances de gerar um congestionamento. Talvez o evitar e impedir tenha o mesmo significado. Diminuir a possibilidade de congestionamento, aí ficaria melhor. Gostei muito dessa aqui, não vou colocar um C cortado. Essa de cima eu gostei, tá filé. Possibilitar que pessoas em deslocamento pela via não se atrasem. Talvez. Não vou dizer que seja uma prioridade, não, mas vou botar aqui um meio certo. Impedir que as empresas de transporte sofram prejuízos. O impedir aqui é sempre um problema, porque você não impede nada. Você está promovendo ali, zelando a boa fluidez do trânsito, para o trânsito fluir. Isso não significa que uma empresa de transporte não vai sofrer prejuízo. Até porque não depende só do tempo de deslocamento, depende de outros fatores, né? Não gostei também não. Colocaria aqui um C cortado. Então, analisando, as 4 serviriam como resposta, mas essa B, C e D, eu fiquei meio com o pé atrás. Agora, a letra A é linda, não tem como não ficar com ela, olha só. Possibilitar a chegada mais rápida da equipe de socorro especializado. Você quer que o socorro chegue mais rápido? Sim. Então, qual o problema dessa alternativa? Nenhum. Ela é um C, um certão. Quando eu falo certão, é um certo grande, tá? 100%, não tem objeções. Eu vou nela. E você tem que ficar esperto. Tem muito desse tipo de questão em prova, tá no Detran. Onde às vezes a gente fica naquele, agora é essa ou é aquela. Aprenda a fazer igual eu, que é essa aqui é um meio certo. Essa aqui é um meio certo. Agora essa aqui não, essa aqui é um certo 100%. E aí na hora de escolher, você vai naquela que te dá mais confiança, né? Letra A, aí anotem. Questão sobre meio ambiente e cidadania, que está tudo dentro do mesmo escopo ali da resolução, né? Ser cidadão no trânsito é conversar com os passageiros. Olha, conversar com o passageiro não é exemplo de cidadania. E se nesse caso aqui a alternativa está se referindo ou fazendo menção ao motorista profissional, com ônibus, por exemplo, cheio de pessoas, isso nem é seguro. Porque ele tem que estar com a atenção dele concentrada no trânsito. Inclusive, você já deve ter visto essa plaquinha aí, né? Fale ao motorista apenas o necessário, aquilo que é indispensável, tá? Não fica batendo papo com o motorista, não. Então, isso aqui não. Isso aqui não é exemplo de cidadania no trânsito, não. Priorizar a segurança, a razão. Ou seja, primeiro a segurança, depois a razão. O que você acha disso? Eu tenho a razão, mas eu vou ceder aqui a minha razão porque eu estou visando, colocando em primeiro lugar a segurança. Isso é bom ou é ruim? É bom. Isso é um exemplo de cidadania? É. Bom, eu iria nessa. Vamos deixar isso aqui como ok. Impor os seus direitos sempre. Impor uma coisa já não é boa ideia, né? Ainda que seja direito seu, né? Ainda mais trazendo esse sempre. Esse sempre é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem alternativa com casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Eu não vou nela, não. Vou correr dela. Não gostei. Cumprimentar todos que estão na via. Da mesma forma que ficar conversando com o passageiro, ficar cumprimentando os outros na rua também não é exemplo de cidadania, né, gente? Pode até demonstrar que você é muito educado, ou talvez está se candidatando para algum cargo político aí, né? Mas não, isso não é um conceito de cidadania no trânsito. Aqui sim. Quando você abre mão da segurança, priorizando quando você abre mão da razão, priorizando a segurança, aí está certo, né? Aí sim você está agindo com cidadania. Letra B de bola. Questão de direção defensiva que diz: situação de risco que pode causar um sinistro, ou seja, um acidente, em consequência da perda de estabilidade do veículo. A estabilidade do veículo, estabilidade está relacionado a equilíbrio. Equilíbrio. Beleza? Bora lá. Ausência de acostamento. Eu não consigo imaginar
uma situação onde a falta de acostamento causaria desequilíbrio no veículo. Não. Ventos fortes laterais, ou muito vento assim, ó. Então quando você está passando por uma carreta, um ônibus, dá aquela corrente de ar assim, que é deslocamento de ar, né, que chega a balançar o carro da gente. Moto, então, sofre bastante com isso, né, o motociclista. Aqui sim, hein? Ventos fortes laterais, vai mexer ali com o equilíbrio, a estabilidade do veículo? Sim, acho que essa é a letra B, vamos ver. Sinalização viária defeituosa, quer dizer que a via tem sinalização cheia de defeito, enferrujado, caindo as placas, tudo. Não consigo imaginar isso aqui interferindo no equilíbrio, na estabilidade do veículo. Estou fora. Neblina densa, imaginou? De manhãzinho, às vezes acabou de dar aquele chuvão, a neblina, a cerração desceu, tá tudo escuro. Atrapalha pra caramba. Mas também não consigo relacionar isso aqui com equilíbrio, estabilidade do veículo. Não. Sobrou pra gente? Letra B de bola, né? Direção defensiva tem muito disso, tá? É dedução. Vai analisando com calma as alternativas que você chega à melhor resposta. Questão aí sobre mecânica. Sobre a bateria do veículo, marque a falsa. Muito cuidado quando a questão pede a falsa, a incorreta, tá? É um gerador de energia elétrica? Não é. A bateria não gera energia elétrica. A bateria apenas armazena energia elétrica. Quem gera a energia elétrica do veículo é um dispositivo chamado alternador. É esse bacana aqui, ó. Tá? Então aqui está fora. Fornece... Está fora não, peraí, eu estou pedindo a falsa. Essa aqui é falsa. Pronto, olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Dá bobeira para você ver. Então não está fora não. Essa é a falsa. Ela fornece a energia elétrica ao veículo? Sim, fornece, porque a energia elétrica fica armazenada nela. Ela é um armazenador, é a caixa d'água da sua casa, né? Não é ela que fornece a água para a sua casa, a caixa d'água. Mas não é ela que gera a água, não, né? Ela só armazena, né? Bateria é a mesma coisa. Ela que fornece a energia elétrica, mas não é ela que gera, não, ela só armazena, né? Então aqui é verdadeiro. É alimentada pelo alternador, sim, porque o alternador é quem gera a energia. Gera energia elétrica. Então aqui também é verdadeira. Faz parte do sistema elétrico? Claro, também é verdadeira. Então quando eu coloco FV, aí eu volto na pergunta, ela está pedindo a falsa, achei a falsa é letra A. Aí ficou fácil, né? Questão aí sobre processo de habilitação. Sobre a licença de aprendizagem de direção veicular, às vezes chamada de LADV, ó, LADV, fica ligado, tá? Se tivesse aparecido só LADV, você saberia o que é? Pois é a licença de aprendizagem, aquele documento que a gente usa para treinar as aulas de prática de direção e também para fazer o exame de direção lá no dia no Detran, né? Marque a alternativa incorreta. Bom, eu tenho que ficar muito atento quando pede a incorreta, porque senão eu acabo esquecendo. Elimino a incorreta e marco a correta. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa licença possui identificação do órgão ou entidade de trânsito que a expediu? Sim, e quem expede essa licença é o Detran, tá? Detran. Sim, ela possui identificação do órgão que expediu. Isso aqui é verdade. Pode ser suspensa por 6 meses? Isso aqui é uma punição, que é a suspensão, né? 6 meses é o prazo dessa punição. Eu ensino um macetinho nas aulas de você relacionar o prazo da suspensão com a punição, que é a suspensão. S de suspensão, 6 meses de... S de 6 meses, bateu uma com a outra, é verdade. Tem validade em todo o território nacional? Não, a licença não é nacional, ela é estadual, porque quem emite é o Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. Então ela é válida no estado onde ela foi emitida. Se é de São Paulo, se for o Detran de São Paulo, ela é válida no estado de São Paulo. Se é Detran de Minas, Detran de Minas. Se é Detran do Rio, entendeu como é que funciona? Então ela é estadual, não é nacional, essa aqui é falsa. Deve ficar de posse do aluno durante as aulas e exames? Sim, tanto nas aulas quanto no exame,
A licença de aprendizagem tem que estar de posse, de porte do aluno. O aluno tem que portar essa licença, ter consigo, está no bolso ali, juntamente com algum documento de identificação, porque ela sozinha não te identifica. Então precisa de um documento de identificação mais a licença para fiscalização te liberar. Isso aqui é verdade. Tá? Tanto nas aulas quanto no exame, essa licença vai ser pedida a você. E tem que estar com o documento de identificação. Eu estou procurando a incorreta, a falsa, não é? Ó, F, aqui, achei o F, ó, a falsa aqui, ó. Letra C. Ela não tem validade no teu território nacional, é só dentro do estado onde foi emitida.